Essa é a história de Robert Culley, um médico missionário e primeiro missionário no Brasil. Ele nasceu em Glasgow, na Escócia, em 8 de setembro de 1809. Ele foi criado num lar cristão. Seus pais eram da igreja presbiteriana, mas ele não se interessava pela palavra de Deus. E quando entrou na faculdade para estudar medicina, ele se tornou ateu, ou seja, não acreditava em Deus. Após se formar, foi visitar uma senhora idosa, que era sua paciente. Aquela mulher era pobre e simples, porém muito crente. Ela sentia muitas dores e sabia que morreria logo, mas estava bem tranquila e confiante em Deus. Antes dele sair, a mulher pediu para pegar um pão velho que estava no armário. Então, ela deu graças a Deus àquele pão velho, que era a única coisa que ela tinha para comer. Então, Dr. Culley perguntou por que ela estava agradecendo a Deus por um pão velho. Então a mulher falou para não se preocupar com ela e disse para ler a Bíblia. Dr. Culley foi embora para casa pensando muito, ficou muito impressionado com ela. Depois disso, Dr. Culley se tornou um crente verdadeiro. Sua vida mudou muito depois dessa experiência e ele sentiu um chamado de Deus para missões. Dr. Culley quis ir para a China, sua esposa também. Mas antes deles embarcarem, sua esposa, Margaret, ficou muito doente. Para ver se ajudava a saúde de sua esposa, Dr. Culley levou ela para a Ilha da Madeira, uma pequena ilha portuguesa perto da África. Quando chegaram lá, Dr. Culley começou a estudar português e em pouco tempo já ensinava a palavra de Deus em português. Em reuniões, nas casas, e muitas pessoas se interessavam. Também sua fama como médico cresceu. Muitas pessoas vinham visitá-lo. Também ele cobrava a consulta das pessoas ricas e das pobres não cobrava nada. Dr. Culley sempre orava antes de tratar o paciente, buscando a orientação do Senhor nas receitas, além dos remédios, e também incluía versículos bíblicos. O povo lhe dava um apelido de santo inglês, mas algumas pessoas não gostavam do Dr. Culley. Então os padres começaram a persegui-lo. Seus amigos queriam que ele fugisse da ilha, mas ele permaneceu firme em ensinar a palavra de Deus a todos os ricos e pobres e também tratava os doentes. Mas um dia ele foi preso e ficou 6 meses na cadeia. Após sair da prisão, teve dificuldade de exercer a medicina. Certo dia, precisou se vestir de mulher idosa, fingindo que estava doente para fugir da ilha. Foi carregado até um navio numa maca, e no navio, Dr. Culley e sua esposa viram a sua casa em chamas, e foi incendiada e todos os seus livros foram queimados. E eles voltaram para a Escócia, mas sua esposa morreu de tuberculose. E ele se casou novamente com a dona Sarah. E no dia 9 de abril de 1855, eles embarcaram no navio com destino ao Brasil, com o propósito de evangelizar os brasileiros. Semanas depois, embarcaram no Rio de Janeiro. Foram morar na cidade de Petrópolis, onde Dr. Culley começou a trabalhar como médico, inclusive foi médico do imperador Dom Pedro II. E ali em Petrópolis, Dona Sarah reuniu algumas crianças no domingo e começou a ensinar a Bíblia para eles. E assim se formou a primeira escola bíblica dominical no Brasil, em 1855. Depois, Dr. Culley começou a ensinar a palavra de Deus aos adultos. Apesar das pessoas aceitarem Jesus como Salvador, havia muita perseguição e não era fácil ser cristão naquela época. Mas Dr. Culley e sua esposa ficaram firmes e a igreja evangélica no Brasil cresceu.
Eles tiveram a ajuda de algumas pessoas crentes que, por causa da perseguição na Ilha da Madeira, vieram para cá. E a primeira igreja evangélica fundada no Brasil foi a Igreja Evangélica Fluminense, na cidade do Rio de Janeiro. Essa igreja existe até hoje no mesmo lugar. Robert Culley e sua esposa abençoaram vidas de muitas pessoas. Então, ele ficou firme até o fim de sua vida, em 1888. A história de Robert Culley foi inesquecível e ele serve de exemplo até os dias de hoje. Fim.